Boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão. Esse é o nosso quinto e último seminário Diálogos Econômicos do semestre 2021.2, que tem como tema Pensar o Maranhão, Economia, Política e Sociedade. Eu sou Jades Pessoa, professor do Departamento de Economia da UFMA, e estarei hoje como moderador desse seminário. Os seminários Diálogos Econômicos são uma iniciativa do curso de Ciências Econômicas da UFMA e tem como objetivo instaurar uma articulação entre ensino, pesquisa e formação de um discurso público sobre problemas econômicos, sociais e políticos do Brasil e Maranhão. E para o Diálogos Econômicos de hoje, teremos a participação do professor Dr. Alexandre de Souza Brito, que irá tratar do tema Emprego, Renda e Desigualdade. O professor Alex Brito é doutor em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e economista formado pela UFMA. Atualmente é professor associado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão. É também professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, PPGDSE. E coordena o Grupo de Análise da Política Econômica, o GAP. É também pesquisador da FAPEMA como bolsista de produtividade em pesquisa. Boa noite, professor Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Jadson. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer, né, a sua participação em nome do departamento, da coordenação do nosso programa, né, por disponibilizar o seu tempo, né, para estar aqui hoje para tratar, né, sobre esse tema tão importante, tão caro para a nossa economia, nossa sociedade, né, que nós vivemos hoje. E para falar também, né, da nossa metodologia, eu vou passar a palavra agora em definitivo, né, para você fazer suas falas em torno de 30 minutos e depois abriremos para o debate, né, pelo chat, com as perguntas do nosso público qualificado que está assistindo pelo canal do YouTube. Então, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez agradeço ao Jadson, agradeço também ao professor Saulo, ao professor Eric pelo convite. Queria registrar aqui a importância desse evento para a gente discutir a sociedade, discutir o Estado, discutir a cidade, discutir o Brasil. O tema que eu vou discutir hoje, eu apresentar, é um tema importante, é um tema que ganhou proeminência nos economistas, principalmente nas décadas de 70, com Rodolfo Hoffmann e Edvar Baixa, discutindo as razões da desigualdade de renda no Brasil, e vem tomando projeção, sobretudo a partir de 2010, com a escalada da desigualdade no Brasil todo e principalmente no Maranhão. O que eu vou fazer aqui vai ser apresentar alguns resultados, algumas conclusões e algumas explicações ainda preliminares. Em ciência, a gente dificilmente tem um resultado definitivo, acabado, consolidado. Então, a gente se aproxima da realidade com conclusões, proposições e resultados ainda preliminares. Então, eu queria destacar e dar ênfase que o que eu vou falar aqui ainda é muito preliminar. Não obstante, a gente pensou em fazer um roteiro da seguinte forma: nós iremos falar, como o mote da ciência sugere, nós iremos falar de uma teoria, vamos propor um esquema teórico para que a gente possa entender como é que a desigualdade, ou melhor, como é que o mercado de trabalho afeta a desigualdade, o emprego e a renda do maranhense. A partir desse esquema teórico, a gente faz um diagnóstico. Feito isso, a gente mostra as evidências do que nós, vamos dizer assim, observamos nos últimos 30 a 33 trimestres passados. Então, a gente joga para vocês algum conjunto de evidências em relação ao diagnóstico que nós consolidamos, e, ao final, nós iremos fazer algumas propostas. Essas propostas, elas são pontuais, mas também são estruturais. Então, a gente vai propor o seguinte: como é que eu resolvo o problema de curto prazo da desigualdade de renda? E nessas propostas, eu faço o seguinte: eu explico que a gente pode eliminar a desigualdade de renda a partir da coordenação interfederativa, isso é um eixo. Eu explico que a gente pode reduzir e atenuar a desigualdade de renda a partir da proposição de políticas ativas.
E, por fim, a última proposta, o último eixo de propostas é dizer que a gente pode eliminar a desigualdade de renda de curto prazo, pensando nas novas tecnologias e na sustentabilidade. Pois bem, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês, a gente, como é da área de economia, e aí me perdoem, nós iremos fazer uso aqui um pouco excessivo de gráficos, que é como geralmente os economistas, nós economistas, nos expressamos e mostramos, né, os dados e as relações que a gente, no abstrato, constrói para explicar ou nos aproximarmos da realidade. E o primeiro gráfico é sobre as últimas 2 décadas do Maranhão, né? Então, a gente tem um gráfico aí, vocês devem estar olhando, que vai de 2000 até 2020. E aí eu tenho 2 curvas. A primeira curva, que é azul, são os dados originais ou pontuais. Agora, me interessa que vocês percebam a curva vermelha, que é uma curva mais suave, que indica qual é a tendência de desigualdade no Maranhão nas últimas 2 décadas. E a tendência não é outra. A desigualdade ela veio caindo relativamente até meados de 2010, e a partir de 2010 a gente está num processo de subida acelerada, que foi atenuada a partir de 2016, 2018 e principalmente 2020. Nos debates a gente pode explicar por que houve essa atenuação. Embora tenha havido essa atenuação da desigualdade de renda, mas vocês percebem que ainda é num patamar muito elevado, de 0,6. Né? A gente sabe que o indicador clássico que mede a desigualdade de renda é o índice de Gini. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que as coisas estão ruins. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: nas últimas 2 décadas, nós tivemos um processo de relativa desaceleração da desigualdade, mas em meados de 2010, ou nos últimos 10 anos, a desigualdade de renda ela se acelerou, ela vem crescendo absurdamente. E quando a gente trabalha de desigualdade, geralmente a literatura ela apresenta 4 chaves ou 4 formas de você discutir a desigualdade de renda. Você pode relacionar a desigualdade de renda com o crescimento econômico, com o mercado de trabalho, com os aspectos regulatórios ou com as políticas públicas. Então, por exemplo, será que o crescimento afeta a desigualdade de renda? Será que as variáveis macroeconômicas, como inflação, como juros e câmbio, afetam a desigualdade de renda? Isso é uma chave de entrada ou uma opção de pesquisa. Mas a gente também pode perguntar o seguinte: será que as políticas públicas, as políticas de transferências, elas afetam a desigualdade de renda? O círculozinho ali escuro, que mostra um outro aspecto da agenda de pesquisa sobre desigualdade de renda. E também podemos falar sobre aspectos regulatórios, como variáveis institucionais, como a carga tributária, como a política de valorização do salário mínimo, elas afetam a desigualdade? É uma outra componente da agenda da pesquisa. O que me interessa hoje apresentar a vocês é a circunferência azul, é o mercado de trabalho, ou seja, como o mercado de trabalho afeta a desigualdade de renda. E, geralmente, os elementos lembrados do mercado de trabalho que afetam a desigualdade de renda, geralmente é a instrução do trabalhador, é o gênero, a segmentação por raça ou a questão etária. São, geralmente, os elementos que mais são lembrados na literatura especializada sobre desigualdade de renda. Então, dito isso, o que a gente precisa fazer? É entender como o mercado de trabalho afeta a desigualdade de renda, principalmente no Maranhão. Eu venho elaborando um esquema teórico que ajuda a gente a entender, né? E esse esquema teórico é mostrado nesse slide. No slide, eu tenho no eixo X a desocupação, e no eixo vertical, eu tenho a desigualdade. Então, a desigualdade determinada pelo mercado de trabalho pode ser expressa por uma dessas 2 curvas que a gente chama de curva DD. Eu tenho a curva DDA, que está em azul também, e tenho a curva DDB, que também está em azul. O que a gente sugere com essas 2 curvas de posições distintas? Eu estou dizendo e sugiro que o mercado de trabalho afeta a desigualdade a partir da desocupação, mas dependendo do tecido social, dependendo do Estado, essa relação ela pode ser mais inclinada com uma curva DDB, ou pode ser mais plana ou menos inclinada com uma curva DDA. E o que isso sugere? Economias ou sociedades que têm uma relação entre desocupação e desigualdade medidas por uma curva parecida com a curva DDA, mais plana,
sugere ou implica que essas sociedades ou esses estados conseguem acomodar o nível de desemprego ou de desocupação, que eu estou chamando aqui como esse U aqui no eixo de desocupação, eles conseguem acomodar a desocupação ou desemprego com uma taxa com uma desigualdade menor. Então, nessa curva DDA, eu tenho uma taxa de desemprego ou de desocupação que é equivalente ao ponto A, que refere-se a D. Então, esse ponto D aqui significa a desigualdade, o nível de desigualdade. Então, perceba o seguinte, se eu tenho uma economia, uma sociedade, onde a relação entre desocupação e desigualdade ela é mais plana, eu tenho que essa taxa de desocupação ou de desemprego U vai corresponder a uma taxa de desigualdade D. Mas percebam, se eu tenho uma curva mais inclinada, como é o caso da curva DDB, nesse esquema teórico que eu estou elaborando, eu estou dizendo que o mesmo nível de desocupação ou a mesma taxa de desemprego, ela corresponde a um nível de desigualdade maior, que nesse caso é DD'. Então, percebam, o ponto A, verde, e o ponto B, também verde, elas representam níveis de desigualdade distintos para o mesmo nível de desemprego ou para o mesmo nível de desocupação. Então, nesse esquema teórico, o que vai definir se a desigualdade de renda é maior ou menor é justamente se a curva é mais plana ou mais inclinada. E o que define ou que determina se a curva é mais plana ou mais inclinada? Nesse esquema teórico, a gente está dizendo que o que determina se a curva é mais plana é justamente a estrutura formal do mercado de trabalho. Quanto mais formalizado for o mercado de trabalho, significa dizer que o desemprego nessas sociedades, eles conseguem ter uma taxa, uma desigualdade menor. Ou seja, esse mercado de trabalho consegue acomodar uma desigualdade mais baixa. No entanto, quanto mais informal é a estrutura do mercado de trabalho, aí nós teríamos uma curva mais inclinada, que é o caso da curva DDB. Nesse caso, o mesmo nível de desemprego ou de desocupação teria um nível de desigualdade maior. O caso maranhense corresponde exatamente à curva mais inclinada. A estrutura no Maranhão é de um mercado com pouca formalização. Então, o mercado de trabalho não consegue acomodar uma taxa de desigualdade mais baixa. Então, o que determina diretamente a desigualdade de renda no Maranhão é o nível da desocupação. Isso, embora pareça ser trivial, não é. Porque quando eu digo que é a desocupação que determina a desigualdade, isso não sugere que se o nível de ocupação subir, a desigualdade diminui. Muito pelo contrário, no caso do Maranhão, como nós temos uma estrutura informal, nem sempre o nível de ocupação, por maior que cresça, conseguirá acomodar a desigualdade de renda no Maranhão. Isso a gente pode explicar depois. Outra coisa nesse esquema teórico que é importante que a gente entenda, para que a gente compreenda como que no Maranhão o mercado de trabalho determina a desigualdade, é entender o que faz. Eu já estou dizendo que o Maranhão é a curva mais inclinada. Então, no caso, seria essa curva azul DDB. Agora, interessa para a gente entender o seguinte: como eu consigo, numa estrutura que é praticamente informal, reduzir ou acomodar a um nível de desocupação um nível de desigualdade mais baixa? Com isso, o que eu estaria fazendo era deslocando essa curva azul para a curva verde. Quando eu trago a curva azul para a curva verde, eu estou tentando, ao mesmo nível de desemprego e desocupação, ter uma desigualdade mais baixa, que no caso seria D'. E na curva vermelha, o que eu faria era entender o que faz a esse mesmo nível de desocupação ou desemprego eu ter uma desigualdade mais alta, que seria o ponto C, referente ao item D'. E, rapidamente, o que faz isso? Se eu tenho uma economia, se nós moramos numa economia, numa sociedade, onde a curva de desocupação e desigualdade ela é inclinada, isso quer dizer o seguinte: para que eu possa, ao mesmo nível de desocupação, ter uma desigualdade mais baixa, eu preciso mexer em algumas coisas. E a primeira é mudar a diferenciação de gênero. Se eu mudo a diferenciação de gênero no mercado de trabalho,
a gente consegue, ainda que tenhamos o mesmo nível de desocupação, nós teremos um nível de desigualdade mais baixo, que seria, em vez de a gente estar no ponto A, que corresponde à desigualdade D, nós estaríamos no ponto B, na desigualdade D'. E o que poderia atenuar ainda mais essa desigualdade numa curva muito inclinada seria, por exemplo, transferências. Mas não são simplesmente as transferências que vão fazer a curva de desigualdade ficar mais baixa, ou eu ter uma desigualdade mais baixa. As transferências por si só não dizem muita coisa. Eu preciso avaliar o nível de cobertura das transferências e o patamar monetário dessas transferências. Então, transferências com valores muito baixos e com pouca cobertura têm pouco poder para atenuar o nível de desigualdade. E, por outro lado, à medida que eu vou aumentando a formalidade, eu vou reduzindo o nível de desigualdade. Para não ficar muito chato, eu vou deixar esses aspectos teóricos um pouquinho de lado. Mas eu vou mostrar para vocês a que resultados a gente vem conseguindo chegar com essas elaborações. Alguns, evidentemente, são triviais, mas outros são bem interessantes e talvez não sejam tão intuitivos a ponto de ser percebido por nós pesquisadores. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: no esquema teórico, eu estou dizendo que a desocupação é que afeta a desigualdade. E estou dizendo que a ocupação ela tem menos efeito, ela está menos associada à desigualdade do que a desocupação. Mas a gente precisa entender como é que é a estrutura da ocupação no Maranhão. E a estrutura de ocupação no Maranhão ela pode ser definida basicamente por esses dois retângulos. 34% no retângulo verde, claro, representa o mercado formal. E 66% representa o mercado informal. É por isso que, no caso do Maranhão, níveis de desocupações não geram desigualdade menor. Só voltando, como nós vimos no slide, onde eu tinha aqui a curva mais plana. Quando eu digo que a curva no Maranhão de desigualdade é a curva mais inclinada, é porque a gente está admitindo que a estrutura de ocupação no Maranhão é basicamente informal. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e aqui talvez seja o que não é tão intuitivo, geralmente a gente supõe que é a informalidade que afeta a desigualdade de renda. Isso não está de todo errado, mas não é toda a informalidade que afeta a desigualdade de renda no Maranhão. E aqui está os resultados preliminares que não são tão triviais quanto a gente pode imaginar. A gente pode entender que a informalidade ela afeta a desigualdade. O que eu quero dizer a vocês é que não é toda a informalidade no Maranhão. Então, de que informalidade nós estaríamos falando? Primeira coisa, metade da informalidade no Maranhão é dos trabalhadores por conta própria, que cabe muita coisa, mas no Nordeste, e principalmente no Maranhão, é um trabalho precarizado, feito por autônomos, basicamente. Eles representam quase 50% da informalidade. Agora, a informalidade da iniciativa privada representa apenas pouco menos de 1/3 da informalidade da estrutura de ocupação no Maranhão. E aqui está o primeiro aspecto. A desigualdade do Maranhão ela é afetada diretamente, está associada com o nível de robustez muito alto com a informalidade gerada pela iniciativa privada. Ou seja, a desigualdade de curto prazo, a desigualdade de renda, ela não é afetada, pelo menos são isso que os resultados vêm mostrando para a gente nos últimos 33 trimestres. Ela não é afetada pela estrutura que a ocupação tem pelos trabalhadores de conta própria que são informais. Ela não é afetada pela estrutura dos trabalhadores auxiliares da agricultura que também são informais, mas ela é afetada por uma informalidade específica, a informalidade gerada pela iniciativa privada. Em outras palavras, os trabalhadores sem carteira assinada são esses que efetivamente afetam a desigualdade de renda. Mas essa não é apenas a primeira e talvez a mais importante informação sobre a desigualdade de renda no Maranhão, em cima do diagnóstico que a gente está construindo. A desigualdade no Maranhão, se a gente tivesse que elencar e hierarquizar o que determina imediatamente, no curto prazo, a desigualdade de renda no Maranhão, não é
essa informalidade que eu acabei de falar, essa informalidade do setor privado, da iniciativa privada. É justamente a diferenciação de gênero. E a diferenciação de gênero, ela está mais associada à desigualdade de renda do que à informalidade da iniciativa privada. Então, percebam, o que eu estou dizendo a vocês, de maneira preliminar, é que o que mais afeta, hierarquizando a desigualdade de renda no Maranhão, é justamente a diferenciação de gênero. Ela está associada no nível de 85%, com a desigualdade de renda medida nos últimos 33 trimestres. Em segundo lugar, vem a informalidade. Mas a observação que eu fiz não é toda a informalidade. Não é a informalidade dos 50% de conta própria no Maranhão, mas é a informalidade gerada pela iniciativa privada, os empregados sem carteira. Dito isso, a gente pode fechar o diagnóstico em 7 rápidos resultados que a gente está trabalhando. O primeiro, o mercado de trabalho determina os níveis de desigualdade de renda por meio da desocupação e não pela ocupação. Ainda que eu aumente no Maranhão o nível de ocupação, o efeito sobre a desigualdade de renda não será tão robusto como se eu tivesse reduzido a desocupação. Então, em primeiro lugar, é a desocupação que afeta a desigualdade e não a ocupação diretamente. O segundo diagnóstico é que o nível de desocupação está associado de forma robusta com a desigualdade de renda, muito mais que o nível de ocupação. Tem a ver com o primeiro aspecto diagnóstico. O terceiro, a desigualdade de renda não é determinada pela informalidade em geral, como intuitivamente muito de nós podíamos achar, mas por uma parte específica da informalidade. Qual? A informalidade da iniciativa privada. O quarto diagnóstico que a gente pode traçar é que a diferenciação de gênero, em primeiro lugar, ela é que determina a desigualdade no Maranhão. Em segundo lugar, está justamente a informalidade gerada pela iniciativa privada, que são dos trabalhadores sem carteira assinada. Tem 3 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Na análise que a gente vem fazendo dos últimos 33 trimestres, nós não achamos associação entre a desigualdade de renda, como eu falei, e os trabalhadores informais. Então, essa desigualdade de renda de curto prazo, no Maranhão, parece não estar associada ao estoque de informais, que representa 50% da informalidade no Maranhão. Segundo, nós não encontramos associação entre a desigualdade de renda e os trabalhadores auxiliares familiares. E terceiro, não encontramos também associação entre a desigualdade de renda e os empregadores formais do setor público. Quem mais afeta a desigualdade no sentido de reduzi-la é justamente a formalidade da iniciativa privada e não a formalidade do setor público. Essas questões a gente pode avançar mais no debate, eu posso esclarecer melhor. Eu queria avançar agora, isso é a parte teórica, né? E o diagnóstico. Eu queria agora, para corroborar esses argumentos, mostrar as evidências do que eu acabei de descrever para vocês. E, rapidamente, eu fiz alguns tratamentos mostrando os principais dados. Então, o primeiro tem a ver com o mercado formal. Quando eu falei que não é a ocupação que afeta diretamente a desigualdade de renda, tem a ver com esse gráfico. Então, observem uma coisa interessante. A curva vermelha representa os trabalhadores formais e a curva azul representa a desigualdade de renda. Percebam que até 2016, nós tínhamos uma relação muito direta. Se a formalidade ela aumentava ou ela diminuía, por exemplo, né? Aliás, ela aumentava, né? Que a curva vermelha é a formalidade. Então, se a formalidade aumenta, a desigualdade de renda diminui. Mas percebam que essa relação negativa ou assimétrica, ela é rompida a partir de 2018. Então, isso sugere que a ocupação por si só, ela não explica a desigualdade de renda com maior associação e robustez que a própria desocupação. Agora,
que estou com um probleminha aqui, deixa eu ver. Passou para vocês o próximo gráfico, eu tenho a desigualdade e o nível de atividade. Um outro resultado interessante é que no Maranhão, a desigualdade de renda ela está diretamente relacionada com o nível de atividade no mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho desacelera, inevitavelmente a desigualdade de renda aumenta. É o que a gente pode perceber pelas duas curvas. A curva azul representa a desigualdade de renda e a curva laranja representa as horas médias trabalhadas no mercado de trabalho. Então, percebam, desde 2014, eu venho tendo um movimento de desaceleração da atividade econômica no mercado de trabalho. Consequentemente, eu tenho uma ascensão, né? A curva de desigualdade ela começa a aumentar, mostrando que existe sim uma associação entre a desigualdade de renda e o nível de atividade econômica. Mas o que mais interessa são as duas observações que eu fiz logo no início. Esse gráfico mostra a desigualdade de renda e os trabalhadores da iniciativa privada sem carteira. Então, percebam que o gráfico fala por si só. Há uma associação robusta e muito forte entre as duas curvas. A curva vermelha, que representa a desigualdade de renda, e a azul, que representa a informalidade da iniciativa privada. Percebam que a curva vermelha, ela anda na mesma trajetória da curva azul, mostrando, portanto, que há uma associação muito forte em o que acontece na iniciativa privada maranhense e a desigualdade de renda. E mais importante ainda é este último gráfico, que mostra exatamente a relação de gênero, onde eu pego a desigualdade de renda e a taxa de desocupação das mulheres. E como eu falei para vocês, a associação neste último gráfico ela é muito mais robusta. Vocês terem uma ideia, se a gente rodar uma correlação, você vai ver que a correlação é acima de 85%, que mostra que a desocupação ou a ociosidade ou a diferenciação de gênero no mercado de trabalho está muito mais associado à desigualdade de renda do que à informalidade na iniciativa privada, já que este último, a correlação é de algo em torno de 70% a 71%. Volto a insistir que essas questões ainda são resultados preliminares do que a gente está investigando. Por último, eu queria dizer o seguinte, nós já temos um aspecto teórico, que, em síntese, a gente pode dizer o seguinte, no Maranhão, o mercado de trabalho determina a desigualdade de renda basicamente pela desocupação e não pela ocupação. E dentro da desocupação é o desemprego, a ociosidade ou a diferenciação de gênero que, em primeiro lugar, aumenta a desigualdade de renda no Maranhão. Em segundo, a informalidade da iniciativa privada. Mostrei as evidências. O que nos interessa agora, rapidamente, eu já estou em cima de 30 minutos e vou correr, Jadson, é entender como é que a gente resolve esse quadro. E as propostas que eu vou colocar aqui, elas passam pelo que o mundo e o Brasil vem construindo. Mas antes da gente falar de Maranhão e como o Maranhão pode resolver isso, a gente tem que fazer uma pergunta. Governos subnacionais conseguem afetar desigualdade, pobreza, renda e emprego? Essa aqui é a grande questão, é a pergunta de R$1 milhão ou de dólares, se vocês quiserem. Porque, evidentemente, se vocês observarem, a desigualdade ela vem subindo desde 2010 e atravessou os governos mais progressistas que nós tivemos até então. Então, a pergunta ela não é à toa. A gente precisa entender se governos subnacionais como estados e municípios conseguem, através da política pública, reduzir a desigualdade de renda, reduzir a pobreza, aumentar o nível de emprego e aumentar o nível de renda. E qual é a resposta? A resposta é provavelmente não. Então, o que a literatura coloca para a gente, infelizmente, é isso. Governos subnacionais têm poucos graus de liberdade para afetar esses fenômenos que a gente está discutindo hoje, que a gente está discutindo ao longo do seminário, que começou em novembro. Isso não quer dizer que os governos subnacionais eles não possam definitivamente afetar esses fenômenos. Mas a gente precisa entender o seguinte, os governos subnacionais têm poucos graus de liberdade por uma série de razões. E a primeira é que não dá para a política pública subnacional
afetar a tendência, afetar de maneira contracíclica a tendência da política econômica nacional, porque é o governo nacional, o governo federal, que norteia ou delimita para onde é que vai as principais variáveis agregadas que afetam a nossa vida e o nosso bolso. Tem esse aspecto ligado à política macroeconômica. Especificamente ao Estado, e no caso ao Estado do Maranhão, isso depende muito do desenho institucional que nós estamos submetidos nos últimos, pelo menos, 40 ou 50 anos, que diz respeito a um aspecto fiscal e diz respeito a um aspecto político. O aspecto fiscal, todos vocês sabem. Se a gente pegar dos anos 60 até 2019, 2020, a capacidade, a participação relativa dos estados nas receitas tributárias disponíveis, né, despesas tributárias, aliás, receitas tributárias para as transferências, caiu 10%, enquanto a dos municípios, nesse mesmo período, praticamente triplicou, saindo de 6%, chegando a mais de 19%. E a do próprio governo federal variou em termos de 4%. Então, nesses últimos 40, 50 anos, quem mais foi penalizado do ponto de vista fiscal para fazer frente a qualquer coisa foram os estados. Os estados têm uma perda relativa de quase 10% das receitas tributárias disponíveis. Esse é um aspecto. Mas não se resume apenas ao aspecto fiscal, se resume também ao aspecto político. A gente sabe que, nesses últimos anos, os governos principais, como PT e PSDB, contornaram os estados e fizeram política diretamente com os municípios, porque, geralmente, o partido do presidente não era o partido dos estados. Então, o governo estadual ficou, de certa maneira, alijado pelo desenho político que foi feito para afetar diretamente os beneficiários via municípios. Basta dar um exemplo, que no antigo Bolsa Escola, né, eram os municípios que pagavam os beneficiários, depois veio o Bolsa Família e passou a ser a Caixa Econômica. Nós temos esses dois aspectos. Contudo, como eu falei, existe um aspecto macroeconômico que dita a orientação, a determinação da renda e do emprego do maranhense e de qualquer outro brasileiro, diante do qual o esforço contracíclico do Estado é praticamente nulo. Mas existe também esse desenho institucional fiscal que restringiu o acesso orçamentário do governo e também as leis de resultado fiscal que afetaram o Estado, e também o acordo político. Mas a questão é, como, diante desses graus de liberdade reduzido, nós podemos propor, ou o Estado pode fazer frente a esse cenário, esse diagnóstico que eu rapidamente pintei, que vem acontecendo no Maranhão. E aqui nós colocamos 3 aspectos. O primeiro aspecto, a gente diz o seguinte: a gente pode eliminar a desigualdade de renda melhorando a coordenação interfederativa. E o instrumento para melhorar a coordenação interfederativa é o consórcio público. Nós não estamos inventando a roda. Isso é o que deu certo no mundo, o que vem dando certo no Brasil, e nós já temos histórias documentadas de bons resultados alcançados a partir dos consórcios públicos. O consórcio público, evidentemente, não é uma panaceia, já foi testado aqui no Maranhão, no governo Jackson Lago, evidentemente que não com os melhores resultados, mas colocou na discussão a opção de organizar a região, em vez de regiões metropolitanas, mas regiões consorciadas. E qual é a grande vantagem dos consórcios públicos? Pelo menos 2. O primeiro, resolver ou atenuar o problema da ação coletiva, quando nós não conseguimos arregimentar todos os atores em função de um único objetivo. Então, o consórcio público serve para isso. O segundo elemento, e talvez o mais importante, e que diz respeito à fragilidade fiscal de estados e municípios, é permitir que objetivos comuns ligados à área contígua territorial possam ser executados para quem não consegue sozinho fazê-lo. Então, se o município não consegue fazer, se um estado não consegue fazer, provavelmente a reunião de municípios ou de estados, como foi no caso da pandemia, do Consórcio Nordeste, pode reunir atores, resolver a problematização coletiva e comungar esforços para resolver problemas
pontuais da política pública. E um terceiro, eu falei dois, mas vou colocar um terceiro elemento importante do consórcio público que melhora a coordenação federativa e que pode ajudar na redução da desigualdade de renda no Maranhão, é que, por exemplo, o consórcio público ele não é perene, ele não é um hardware institucional, ele é um software institucional que pode ser executado a partir de um único objetivo público, de política pública. Então, o governo não precisa perseguir vários objetivos de política pública. O consórcio ele é construído, elaborado em cima de um único objetivo de política pública. Findado esse objetivo, pode-se instituir um consórcio ou fazer para outra meta. Então, esses três aspectos, eles atenuam os graus de liberdade que os governos subnacionais, pelas razões que eu expus, têm, e ajuda a melhorar a capacidade de enfrentamento da desigualdade de renda. Então, essa seria uma proposta no âmbito da coordenação interfederativa. Agora, nós poderíamos também, com base no diagnóstico que eu apresentei, olhar algumas políticas pontuais. É o que eu chamo de eliminar a desigualdade de renda a partir de políticas públicas ativas. A segunda proposta, ela vem da literatura internacional. Na literatura internacional, o que se constatou? Esse autor chamado Fredrickson, ele fez um estudo com cerca de 20 países da OCDE e concluiu que todas as políticas ativas do mercado de trabalho, e políticas ativas não são políticas de transferências, são políticas que têm o objetivo de impedir o risco do desemprego. Então, é blindar o cidadão do risco eminente do desemprego. E nós temos, aqui no Brasil nós temos várias, mas eu destacaria duas, que a literatura internacional coloca como sendo dois grandes exemplos que deram certo. Primeiro, o fomento ao emprego público e, segundo, o emprego subsidiado. E no caso do emprego público, eu também chamo a atenção para o que vem se discutindo na fronteira da teoria econômica, que é a moderna teoria monetária, que mostra o seguinte: o Banco Central não precisa ser o emprestador de última instância, mas necessariamente em crises ele precisa ser o empregador de última instância. Uma terceira proposta é um exemplo que vem de Maricá. Eu já falei algumas aulas minhas isso. E o que fizeram em Maricá? Em Maricá criaram uma moeda social, evidentemente paralela ao real, não conversível, evidentemente, que só trafega no território de Maricá, chamada Mumbuca. E criaram um banco público, também chamado Mumbuca. Rapidamente, que a gente já está em 40 minutos, só para explicar para vocês. Em 2003, a prefeitura de Maricá, ela tinha uma renda básica que sustentava aproximadamente 13 mil pessoas, e a R$70 por domicílio. Chegando em 2019, esse benefício, pago agora pela moeda social Mumbuca, ela beneficiava, ao invés do domicílio, o indivíduo. E, em vez de 13 mil pessoas cobertas, nós tínhamos quase 50 mil pessoas cobertas. Esse benefício, pouca gente sabe disso, mas pagou mais do que o auxílio emergencial de Bolsonaro, que chegava a R$600 na média, mas no caso de Maricá, com a Mumbuca, chegava a 650 se a gente tivesse pensando, mais de R$600 se a gente estivesse pensando numa família de 5 pessoas. Então, perceba, Maricá conseguiu, através da política monetária, entre aspas, local, desenvolver uma estrutura de banco onde pode haver transferência a partir da moeda digital. E o mais interessante é que, como ela não é conversível, não tem como as pessoas que recebem benefícios irem comprar nas adjacências, porque só pode ser conversível dentro da prefeitura, ou seja, do território. Isso permitiu que houvesse um cadastro de fornecedores e permitiu também que fossem liquidados pagamentos, compras de bens e serviços, todos na moeda Mumbuca e não no real. Então, percebam que a criatividade política monetária não é algo, embora sendo sempre adequado na esfera nacional, mas não é algo apenas da esfera nacional. E pode ser também colocado nas esferas subnacionais. Duas políticas pontuais que eu acho interessante, que vão ao encontro do diagnóstico que a gente acabou de fazer. Primeiro, o retorno às políticas de primeiro emprego. Por quê? As políticas de primeiro emprego, elas permitem aumentar o leque de formalidade no mercado de trabalho. E
terceiro, obviamente, se a gente tá e quinto, obviamente, se a gente está dizendo que o principal determinante da desigualdade de renda é a diferenciação e a desocupação das mulheres, a gente precisa pensar numa política ativa de ampliação de oferta de creche e de pré-escola integral. Só para lembrar, no caso do Maranhão, 70% das crianças em idade escolar estão fora da creche. E ainda que nós tenhamos tendo um patamar elevado de universalização da educação infantil, ainda cerca de 9% a 10% são escolas integrais. Então, a gente precisa liberar as mulheres para o mercado de trabalho, quer seja fomentando políticas ativas, subsidiando ou criando emprego público, ou criando as condições para liberá-las para o mercado de trabalho. Por último, a gente combate a desigualdade de renda relacionando ou conectando outras políticas. E, nesse caso, a política mais importante talvez seja a política de novas tecnologias e de sustentabilidade. E aqui eu trago um resultado de pesquisa interessante de dois pesquisadores, Hiroki Hondo e o Moritsumi, que eles fizeram uma investigação em cima de 9 áreas de novas tecnologias. Energia solar, eólica, fotovoltaica, biomassa, etc, etc e tal. O que eles descobriram? E aí que é importante a gente relacionar o enfrentamento à desigualdade de renda ao desenvolvimento tecnológico e ambiental do Maranhão. Como é que se faz isso? Olha o que esses dois pesquisadores descobriram. Eles descobriram, na análise da China, que dessas 9 tecnologias renováveis, elas têm um impacto de criar, durante todo o ciclo de vida, e vai da construção da usina até a operação e manutenção, elas têm condições de criar de 1 até 5 empregos por pessoa por gigawatt de energia gerada. Bom, até aí, tudo bem. Mas o mais interessante é a gente entender quais são as fontes renováveis de energia que têm potencial de gerar emprego. Se a gente olhar para o Nordeste, está cheio de energia eólica, energia fotovoltaica. O BNDES ele financia a energia solar, subsidia o cliente, a pessoa física, a pessoa jurídica. Mas percebam, e se nós usássemos o biogás? No resultado encontrado pelos autores, eles identificaram que as 2 áreas que têm maiores oportunidades de geração de emprego em todo o ciclo de vida, que chega a ser de 3, de 4 a quase 5, é justamente a área de biomassa e a área de biogás. Curiosamente, são áreas que os governos não estão atuando. Então, o que eu estou dizendo é que a experiência internacional vem dizendo que das energias renováveis com potencial de geração de emprego, as 2 que estão ranqueadas em primeiro e segundo lugar é justamente a área de biogás e biomassa, de grande escala. Disseram mais que, evidentemente, a gente tem que ver quais são os empregos diretos criados, os empregos na construção, os empregos na área de operação e manutenção. E há um outro fator importante. Também na biomassa e na biogás, são essas 2 áreas, biogás e biomassa, essas 2 áreas geram cerca de 90% das oportunidades de emprego justamente na área de operação e manutenção das usinas. Então, não é apenas na área de construção. As demais, boa parte, geram na área de construção. Só para vocês terem uma ideia, usinas e indústrias eólicas, que geram também muita oportunidade de emprego, chegam a gerar 50% de empregos na parte de operação e manutenção. O que eu estou dizendo é que a novidade que os autores trazem é que as indústrias ligadas à biomassa e biogás, e vamos entender por que eu estou insistindo em biomassa e em biogás, porque tem tudo a ver com sustentabilidade. A gente pode reduzir a desigualdade de renda tratando o esgoto, tratando o resíduo e tratando o desperdício de alimentos, gerando energia via biogás ou biomassa. Então, percebam, como é que a gente pode, e aqui eu encerro, reduzir a desigualdade de renda?
Primeiro, por último, eliminando a desigualdade de renda a partir das novas tecnologias de renováveis e da sustentabilidade ambiental. Isso é possível se a gente direcionar ou nortear um plano de desenvolvimento estadual ligado nas energias renováveis da biomassa e do biogás, porque são elas as que mais geram emprego, principalmente na operação e na manutenção, com políticas públicas ativas pontuais, pelas quais eu falei aqui. E segundo, redefinindo a coordenação interfederativa, uma vez que os governos subnacionais têm constrangimentos ou poucos graus de liberdade para implementar certas políticas que poderiam ter efeito direto sobre a pobreza, a desigualdade, o emprego e a renda. Obrigado, gente. Obrigado, professor Alex, pela excelente apresentação. Vou remover aqui a apresentação. Mais uma vez, obrigado em nome do departamento, da coordenação, né, em nome de todos os participantes que estão aqui, né, o meu boa noite, e passa a palavra, né, para o chat, para quem quiser fazer uma pergunta, né, o professor Alex está aqui para dialogar, né, como é o nome do nosso evento, né, e tirar dúvidas, questões mais pontuais, como ele mesmo colocou, são muitas questões, né, são muitas informações que foram apresentadas, porque tem uma relação teórica que está sendo construída, né, tem um diagnóstico e apresentou dados que ancoram, né, que justificam, que evidenciam, né, ou pelo menos que se aproximam, né, como no jargão das ciências gosta de se colocar nessa ideia de uma aproximação de um modelo teórico, né? E isso é muito importante para que a gente possa, inclusive, propor, que é o que ele, no final, apresenta, né, de forma brilhante, as suas propostas em relação às possíveis alternativas, né? E aí, enquanto as perguntas não chegam, né, que tem um pequeno delay entre YouTube e aqui, né? E eu queria já abrir essas perguntas e perguntar, professor Alex, sobre a pandemia, né? No contexto da pandemia, ela aprofunda a desigualdade ou ela reduz a desigualdade por conta do auxílio financeiro, monetário, ainda que temporário, né? E o que a gente pode aprender nesse sentido de resultado da pandemia? Será a transferência, o endividamento do Estado, né? E é uma provocação. O endividamento do Estado seria a solução nesse sentido de endividar o Estado para trazer, só colocaria em novo patamar a desigualdade e não tiraria das condições, porque estaria atrelando na teoria tradicional dos fluxos reais, né? A população não tornaria mais produtiva desse ponto de vista, né? Boa pergunta, Jadson. Curiosamente, a desigualdade e a pobreza se reduziram, principalmente em 2020. Primeiro, por que a desigualdade se reduziu? Né? Por que houve uma redução da desigualdade? Se vocês observarem, lembrarem do gráfico, quando chega 2020, a curva começa a ficar negativamente inclinada. Isso quer dizer que melhorou? Não. Na verdade, a pandemia ela bagunçou os indicadores que mediam adequadamente, com certa razoabilidade, as condições econômicas. E por que a desigualdade diminuiu na pandemia? Se a gente prestar atenção, não é tão intuitivo, mas também não deixa de ser tão óbvio. Na verdade, o que a pandemia fez foi, primeira coisa, destruir os postos informais. No caso do Maranhão, a relação entre formais e informais, para cada um emprego formal destruído no Maranhão, houve 15 outros informais destruídos. Então, o que a pandemia fez foi acabar com um grande estoque de empregos de baixas remunerações. Para isso, veio o auxílio emergencial, que socorreu uma boa parte dessas pessoas. Mas percebam também que houve as medidas sanitárias de contingenciamento. O que o governo fez? Pegou a MP 936 e permitiu que, com o teto do seguro-desemprego, as pessoas que estavam empregadas, os empregadores evitassem de demiti-la. Então, só que quem ganhava 3, 4, 5 mil reais começou a ganhar o teto. Então, se por um lado o Programa Emergencial de Emprego e Renda, que tentou impedir o desemprego, se ele tentou manter o emprego, ele o fez com um teto muito baixo, que foi o teto do seguro-desemprego, que à época era algo em torno de R$ 1.800. E, por outro lado, a pandemia, já que a informalidade não podia ter isso, dizimou milhões de empregos informais de baixa remuneração. Com isso, ela aproximou os dois extremos. E isso fez com que
os indicadores de desigualdade tivessem como reflexo uma redução, ainda que a redução não chegasse a ser tão grande. Ficou uma redução, nós já estávamos num patamar muito alto e nós reduzimos para algo, digamos, algo de em torno de 59 caiu para algo em torno de 54. Algo em torno de 5% a queda. Então, a desigualdade, de fato, diminuiu. Mas, evidentemente, que já no segundo semestre, agora de 2021, a desigualdade voltou ao que nós tínhamos pré-pandemia, que já era um patamar muito alto. Em relação à pobreza, eu dei uma entrevista ainda no início de 2021, já dizendo que nós teríamos um negócio interessante, que a pobreza ia acabar. Aliás, acabar não, ia diminuir, desculpem, de fato aconteceu. Com o auxílio emergencial, que era um auxílio 2 vezes e meia, quase 3, né, maior do que a Bolsa Família, o patamar de pobreza reduziu a um patamar nunca visto em 40 anos. Então, a pandemia mostrou que seria muito fácil resolver com o problema da pobreza. Então, a pobreza o patamar de pobreza foi reduzido num comparativo de 4 décadas. Isso em função do patamar monetário de transferência do auxílio emergencial. Mas a questão que a gente precisa entender é o seguinte, eu falei numa das propostas que a gente tem que fazer política ativa do mercado de trabalho. E a política ativa, a gente precisa resguardar o cidadão do risco do desemprego. E isso foi feito com o auxílio emergencial no Brasil. Mas perceba, na Europa, essa mesma política, ela existe desde 1920, com uma diferença. Lá são 12 meses, prorrogados por mais 2 ou 3, e existe uma carência onde o empregador não pode demitir o empregado depois dessa prorrogação. É o que eles chamam de encurtamento da jornada de trabalho. E isso é feito toda vez que nós temos uma situação de crise ou de recessão que ameaça a atividade econômica das empresas. Então, o governo subsidia, permite que o trabalhador fique algum tempo em casa, ou seja, garante um emprego subsidiando as férias ou a jornada curta do trabalhador, impedindo o desemprego. São esses tipos de políticas que nós deveríamos ter. Eu lembro que o auxílio emergencial começou por 3 meses, depois de muita briga, que se estendeu mais. Mas nós não temos isso, a política que a gente tem é fortuita. Ela não é uma política regular. E no caso da Europa Não sei se respondi, mas era basicamente... Sim. Vou passar para as perguntas que chegaram aqui algumas. Professor Felipe de Holanda, parabeniza pela apresentação inspiradora. Professor Alex, entre 2014 e 2021, de acordo com a PNAD contínua, o estoque de trabalhadores por conta própria reduziu no Maranhão de 336 pessoas, de 1,6 milhões para 725. E complementa. A redução do estoque dos conta própria, especialmente no setor rural, que ocupa um piso da estrutura do rendimento, não é em si um poderoso fator causal para o aumento da desigualdade? Pois é, Felipe. Eu também achava que sim, mas os dados não mostram isso. Os dados não vêm mostrando isso. Eu tenho uma hipótese para isso, né? Que é justamente a grande assimetria de rendimento que os conta própria têm. E como a gente está falando de desigualdade de renda, né? Então a gente está falando a distância do topo da distribuição para a base da distribuição. Nos resultados que nós rodamos, que foram 33 trimestres, curiosamente, a relação que existe entre conta própria e desigualdade, ela é negativa. O que é uma relação negativa? Se aumenta a quantidade de conta própria, reduz a desigualdade. Ou, se diminui o estoque de trabalhadores por conta própria, aumenta a quantidade o nível de desigualdade, que é um resultado, no mínimo, esdrúxulo para aquilo que intuitivamente nós achávamos. É por isso que, no meu resultado, eu estou dizendo que, considerando a desigualdade de curto prazo medida nos últimos 33 trimestres, nós não temos relação com a desigualdade de renda com a variação do estoque de trabalhadores por conta própria, que, de fato, como tu falaste,
é um contingente expressivo e, como eu apresentei, cerca de 50% da informalidade está lá nos conta própria. Mas os dados não referenciam, ou não referendam, ou não legitimam isso que a gente, como pesquisador, acha que é intuitivo. Eu acredito, inclusive, que no caso do conta própria, é porque o conta própria cabe muita coisa. Cabe muita coisa, né? Então, por exemplo, evidentemente que no Maranhão a gente sabe que é mais homogêneo, mas no conta própria cabe, por exemplo, o advogado, assim como cabe o cara que vende o churrasquinho, né? Então, como a gente tem uma assimetria, uma volatilidade muito grande da renda, o conta própria, na minha hipótese, ele não contribui para explicar a dinâmica da desigualdade de renda no curto prazo. Evidentemente que eu acho que no longo prazo, por causa da composição, então imagina, se eu reduzo o estoque de conta própria e esse estoque vai para a formalidade, isso afeta sim a desigualdade de renda. Mas perceba, não a dinâmica. Então, o que eu estou dizendo é que a dinâmica de curto prazo da desigualdade de renda no Maranhão, os dados não mostram nenhuma associação com o estoque de informais por conta própria. Não está associado a isso. Mas eu insisto também, né? São dados ainda preliminares. Eu até aproveito para fazer uma outra colocação. Assim como também no diagnóstico que eu apontei, não existe uma relação entre o estoque do setor público, da formalidade do setor público, para a redução da desigualdade. E a gente poderia também dizer, então, não é qualquer formalidade que afeta a dinâmica da desigualdade, mas é a formalidade da iniciativa privada. E por que não é do setor público, assim como também não é do conta própria? Porque, no caso do setor público, a dinâmica do estoque ela é mais estável. Eu não tenho grandes variações no emprego público ano a ano ou trimestre a trimestre. Isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que, até 2011, quem foi o grande responsável pela criação de empregos formais no Maranhão foi o setor público. E aqui eu dou mais uma informação. De 2001 até 2010, o Maranhão gerou mais empregos formais do que qualquer outro estado no Nordeste. Mas os meus dados estão pegando 2012 para cá. Então, perceba, de 2012 para cá, quem mais destruiu empregos formais no Maranhão e no Nordeste foi o setor público. Certo? Então, perceba, eu estou dizendo que os fatores que determinam a dinâmica de curto prazo da desigualdade de renda não são aqueles que intuitivamente nós achávamos. Mas eu estou dizendo que o conta própria e o setor público podem sim afetar a desigualdade de renda no que a gente fala de composição da desigualdade. Evidentemente, se o setor público começa a duplicar o número de policiais ou contratar, fazer não sei quantas nas universidades, evidentemente que a desigualdade diminui. Mas isso no que diz respeito à composição, mas não na dinâmica. Muito bem. O professor José de Ribamassa Silva pergunta: governos subnacionais têm pouca margem para afetar as desigualdades de renda, sobretudo sobre o arranjo federativo com que tem no Brasil. Continua. Nossa experiência recente, quando tivemos um governo progressista no âmbito federal, no Maranhão, no Maranhão se mantinham no governo tradicional. E finaliza. Após 2015, a situação se inverteu. Isso não comprometeu as ações do governo progressista, ele tem colocado entre aspas, no âmbito local? Professor, eu acho que sim, mas até a posição do governo progressista, hoje, ela é questionada. Eu vou aqui fazer um comentário. O grande divulgador de que a desigualdade, de que as coisas melhoraram no Brasil, foi o IPEA. Todos nós sabemos disso. No entanto, tem duas novas interpretações. Uma, que é feita por um economista que também é um sociólogo, que é o Marcelo de Medeiros, que contesta isso, dizendo que nós não tivemos redução de desigualdade. O que nós tivemos foi uma estabilidade da desigualdade. Por quê? E aí, na discussão da metodologia, né? O IPEA
se baseou basicamente no IPEA, na PNAD contínua, e a PNAD contínua ela tem subestimação da base e tem uma subestimação muito mais importante no topo. Então, capta muito mal ou capta quase nada a informação de renda do topo. O Marcelo Medeiros, o que foi que ele fez? Ele congregou os dados da Receita Federal e da PNAD. O que ele percebeu? Ele percebeu que da distribuição de baixo, de 50% para baixo, o que nós tivemos foi que, desde 2015, aliás, até 2012, portanto, não é depois de 2015, mas desde 2012, de 2006 até 2012, a desigualdade para baixo, ela deixou de aumentar, mas ela não caiu. E isso até 2012. E dos 50% para cima, ou melhor, dos 10% para cima do topo, o que ele chegou à conclusão é que a desigualdade ela aumentou ainda mais a desigualdade, principalmente na milésima parte do 1%, que é o 0,1%. Então, houve um aumento descomunal de desigualdade. E no caso de 2015, especificamente, quando há mudança de governo, curiosamente, não é que as coisas pioram, porque as coisas já vinham piorando desde 2010. A grande diferença de 2015 para cá diz respeito à apropriação dos 10% mais ricos, que depois de 2000... vamos colocar, né, com o governo Dilma, a gente pode discutir aqui as inaptabilidades políticas e econômicas, mas o que aconteceu, vamos dizer, é que no governo Dilma, a apropriação da riqueza pelos 10% diminuiu. E após 2015, voltou exatamente como era de 2010. Né? Então, isso de fato aconteceu. Mas o que eu quero deixar claro é que, em termos da dinâmica da desigualdade de renda, ela vem piorando mesmo dentro dos governos progressistas. Mesmo dentro do governo progressista. Na verdade, durante de 2003 até 2010, nós tivemos o aumento sistemático da apropriação dos 10% do topo. Né? E um outro aspecto que eu queria falar, que eu queria recuperar, é da divulgação do IPEA, da interpretação dada pelo IPEA. O IPEA, na verdade, toca em questões que não são muito... aliás, que são caras a uma parte dos desenvolvimentistas. Por exemplo, o IPEA tenta explicar a desigualdade a partir de questões de gênero, a partir de questões de estudo, etário e de raça. Só que a gente sabe, pela literatura especializada, que essas questões elas afetam a desigualdade, mas num diapasão de tempo muito maior. E o que interessaria era saber o seguinte, como que o crescimento econômico afeta a desigualdade, como que a inflação, como que os juros, como que o câmbio afeta a desigualdade. Esses aspectos foram poucos tocados pela escolha metodológica feita pelo IPEA, vamos dizer assim, mas que hoje está em evidência na literatura internacional. Muito bem. Professor Felipe, tem mais uma pergunta. Saneamento básico. Em pequenas cidades, os consórcios locais podem ter peso na viabilização de PPPs. Agroindústria e turismo não são áreas que podem gerar emprego e renda na base da pirâmide salarial e, portanto, áreas de políticas que deveriam ser privilegiadas no combate à desigualdade? Com toda certeza. Na verdade, na literatura especializada, há uma hierarquia. Um elemento que afeta diretamente a desigualdade dos mais pobres começa por, primeiro, saúde, depois de saúde, saneamento e, depois de saneamento, assistência. Esse tripé é o tripé de políticas básicas que os governos subnacionais podem e devem estimular, que afetam diretamente a desigualdade de renda. O professor Felipe complementa, já que aqui é um diálogo, né? Da relação à pergunta anterior que ele havia feito. Os conta própria rurais ganham, em sua maioria, bem abaixo do salário mínimo. Se saem 300 mil da base, só no efeito estatístico aumenta a desigualdade. Foram para o desalento, em sua maioria, os conta própria rural. Ele coloca, os conta própria rural, quero dizer.
Acho que ele está querendo colocar a ideia do volume, da quantidade. Veja bem, uma coisa é o que a gente supõe, outra coisa é o que os dados mostram. Vou dar um exemplo. A taxa de desocupação, a gente sabe que é um indicador muito superficial para analisar a desigualdade, o desemprego. O que o IBGE fez quando saiu a pandemia? Aliás, quando saiu a pandemia, não. Mas há pouco tempo, criou novos indicadores. E o indicador é o que eu venho usando nos últimos 24 meses, que é a taxa de desocupação combinada, que ela pega os desalentos, aqueles que gostariam de uma ocupação, aqueles que por algum momento não podem ser ocupados, ou seja, todos os demais, os conta-prova, etc. e tal. Quando eu pego a taxa de desocupação no Maranhão, ela é de 39%. Ou seja, eu poderia dizer que 4 em cada 10 maranhenses estão desocupados. E foi o que eu escrevi a rodo, usando esse indicador que era mais razoável do que a taxa de desocupação convencional. Mas percebo, quando eu relaciono essa taxa de desocupação com a desigualdade de renda, eu encontro uma associação mais forte com a taxa de desocupação convencional, e não com essa que é mais realista, vamos dizer assim. Isso depende do indicador que a gente está usando. No meu caso, o que eu estou usando para medir a desigualdade é o indicador sugerido pela literatura especializada internacional, que é o índice de Gini da renda domiciliar per capita. Certo? Então, é esse indicador. Então, o que eu não tenho encontrado até agora é justamente essa relação entre conta própria e desigualdade de renda. Eu ainda atrevo a dizer mais uma coisa. Muito provavelmente, fora essa mudança que houve, que o Felipe colocou, mas a composição do conta própria no Maranhão sempre foi relativamente em torno de 40% a 48%. O que sugere que, se é um estoque que tem pouca variação, ele tem pouca força para explicar a dinâmica da desigualdade de renda. Embora, como eu falei na resposta anterior, ele explique a composição da desigualdade de renda, mas ele tem pouca força para explicar a dinâmica, em 33 trimestres. Muito bem, professor Alex, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, né, previsto. Queria passar a palavra mais uma vez para agradecer, fazer suas considerações. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, ainda tem um pequeno tempo, né, para a gente encaminhar para o final. E eu queria, antes de passar a palavra em definitivo, para o professor Alex finalizar, eu queria, já que é a nossa última seminário, né, de 2021.2, foram 5 seminários, eu gostaria aqui rapidamente de resgatar, né, que foi Energia, Logística e Infraestrutura, com o professor Allan Kardec, foi a nossa primeira, ZE e Arranjos Produtivos Locais, com o professor César Labre, Macroeconomia do Desenvolvimento, com o professor Felipe, que está aqui conosco, Pobreza e Soberania Alimentar, com o professor Ribamar Sá, que também está aqui conosco hoje. Os 2 vídeos estão no nosso canal do departamento, do YouTube, quem quiser, quem não assistiu ainda, recomendo fortemente. E hoje, né, finalizando nosso 5º e último seminário, Emprego, Renda e Desigualdade. Né? E a partir de agora eu queria divulgar, né, apresentar os 5 temas. Né? A gente não vai colocar as datas ainda, porque nós estamos fechando com as pessoas, com cada um dos convidados, já foram convidados, aceitaram, mas é por uma questão de agenda, que vai ser 2022.1, né? Então tem uma certa distância para a gente iniciar, então a gente preferiu não antecipar os nomes, mas os temas serão saúde pública, né, que é um tema extremamente importante nesse momento de pandemia, meio ambiente e desenvolvimento, cidades no Maranhão, desenvolvimento, gênero e desigualdades e direitos humanos. Né? Então, serão esses 5 grandes temas que nós iremos tratar, né, no próximo semestre. Né? Então, já fica com o convite para todos, né? Acompanhe o nosso canal do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, né? Como sempre é colocado aqui nos canais do YouTube, eu reforço aqui, acompanhe nosso canal que a gente vai continuar. E aí eu passo a palavra para o professor Alex fechar, né, nosso seminário 2021.2, né, com essa brilhante apresentação, né, interação com nossa plateia qualificada. Bom, queria de novo agradecer o Jadson, o Eric e o Saulo pelo convite, pelo evento.
dizer que eu acho que é fabuloso essa iniciativa. Participei de todos presencialmente. Do professor Ribamar não participei presencialmente, mas assisti. Eu estava em viagem. Dizer o seguinte, que esse espaço e esse fórum nós deveremos manter, porque ele é um espaço importante para a produção da ciência. Então, a gente precisa dar a cara a tapa. E, na verdade, como eu costumo dizer para os alunos, as pesquisas não são feitas para os pesquisadores, mas a gente precisa se apropriar da teoria, a gente precisa se apropriar dos métodos e a gente precisa propor. A gente vive num deserto extremamente rigoroso, num clima extremamente mais rigoroso ainda, onde as ideias são muito ruins, o diagnóstico é pouco claro e as propostas não saem daquele círculo do senso comum. Eu acredito que se a gente continuar nessa experiência, se a gente começar a arregaçar as mangas e tentar, através da ciência, através da teoria, propor ideia, e evidentemente com criatividade, propor instrumentos de superação da desigualdade, da pobreza, de melhoria das condições de vida, a gente dá uma contribuição importante. Eu acredito que agora o Departamento de Economia, a Universidade Federal do Maranhão, ela precisa dizer a que veio. Quer dizer, a nossa obrigação como pesquisadores, como professores, é propor. Ainda que a gente tenha que fazer isso expondo certos medos, certas restrições. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Chegou o tempo e a hora é essa. Obrigado. Obrigado, professor Alex, mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando até agora. E assistam, compartilhem. Nosso canal vai para o YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado.